episódio do Pod Café no Ar, o podcast sobre empreendedorismo. Aqui toda quarta-feira tem lançamento de episódio às 20 horas. Então, se você já chegou aqui com a gente nesse episódio, já se inscreve e dá um like. Muito conteúdo potente toda quarta-feira para você. E hoje o nosso tema é: destrave sua comunicação e vire referência. E quem eu trouxe para falar sobre esse tema é a Sandra Moreira, fundadora do Farol Educa. Mas já fica por aí, gente, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Contix Contabilidade, para você aprender a lidar aí com os números de uma forma estratégica. Já não perde tempo, gente. Começando o ano aí, já organizando seus números, chama aqui no QR Code a Juliana que ela vai ajudar vocês. Paladares da Natureza. São geleias veganas, não tem açúcar, não tem corante, conservante. Então, assim, para você presentear e se presentear, um presente super saudável e uma alimentação também em dia ali com o que você deseja para esse ano aí, que eu sei que é emagrecer, gente. Muita gente já começa o ano querendo emagrecer, já chama Paladares no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E olha só a salada da Ju Saladíssimo. Ju Saladíssimo, tá no iFood. Você pode escolher aí para acompanhar a sua salada uma proteína e uns sucos detox. Então já chama aqui no QR Code, já pede a sua lá no iFood, que é uma delícia. E todos esses presentes aqui, gente, são para nossa convidada. Eu falo que é o podcast que mais presenteia as convidadas aqui. E agora chegou a hora da gente conhecer a nossa convidada. Recebemos hoje aqui a Sandra Moreira, uma mulher que transforma pessoas através da educação, da comunicação e do comportamento. Uma conversa para inspirar quem quer crescer, se posicionar e se comunicar melhor. Seja bem-vinda, Sandra, aqui no Pod Café. Uma honra te receber. Aí você vir contar a sua história. Que privilégio. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mel. É um prazer estar aqui com vocês. E eu estou muito empolgada para contar minha história, compartilhar com vocês o meu percurso na comunicação, antes disso, na educação. E espero que seja bastante interessante, seja um momento muito bacana. Eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para quem quer aprender a se comunicar melhor e se posicionar também. É essa a ideia. E eu já quero começar, Sandra, com uma pergunta polêmica. Porque tem muita gente que fala que educação inovadora é só um marketing bonito. O que você acha sobre isso? Então, Mel, eu estava pensando a respeito desse assunto e é interessante pensar que, na verdade, a inovação, que se fala de inovação na educação, é um retorno, de fato, à origem do que é educar. E aí eu lembrei até de Sócrates, né, um dos primeiros filósofos gregos, e ele utilizava uma estratégia que chamava-se maiêutica. O que era maiêutica? Era fazer perguntas estratégicas para a pessoa, para que ela conseguisse entender o universo. Ele fazia tantas perguntas que ele chegava num momento que a pessoa ficava com dúvidas com relação às suas próprias verdades. E educar, no meu ponto de vista, é justamente isso. É trazer para as pessoas um olhar crítico, porque o que nós vimos ao longo de tantos anos, o que se fala em termos de educação não inovadora, é uma inovação é uma educação que traz apenas informação. Isso não é educar. Educar, como diz um outro nome ultra importante na área da educação, um filósofo da educação brasileiro chamado Rubem Alves, ele dizia que educar é criar espantos, é fazer com que a pessoa tenha desejo de conhecer as coisas e não só conhecer as coisas, mas de entender onde aquilo se aplica na vida dela, né? Então, o que a educação inovadora, tida como inovadora, tenta trazer é esse olhar
de crítica, de análise, de reflexão que a educação perdeu ao longo dos tempos. Ela ficou algo mecanicista. Muito venda também, né? Muito venda. Sim, muito venda, muito fórmula pronta, sabe? Funciona? Entendi. É necessário? Sim, é necessário conhecer. Mas o conhecimento eu posso ir lá na internet, digito no Google qualquer coisa. Verdade. E eu vou ter respostas para isso. Agora, educar é ensinar as pessoas, desde cedo, o que elas fazem com essa informação, né? Então, eu poderia polemizar um pouco mais, mas acho que tá bom, né? Nossa, já tá abriu bom. totalmente a visão aqui. Já Muito tá obrigada por essa informação importante, Imagina. com tanto conhecimento. São anos aí, né, Sandra? Um pouquinho. Tem algumas primaveras aí. Eu quero saber tudo. Então, já conto aqui como é que começa a sua história na educação, essa sua trajetória aí, até chegar aqui, né, como empreendedora. É verdade. Então, assim, resumidamente, porque são muitos anos, apesar de não parecer, a gente se cuida para isso. Mas o que acontece, assim, eu comecei, na verdade, a minha história ela está em 2 universos, no universo da educação e no universo, depois eu descobri, da comunicação. Meu primeiro emprego foi numa escola de idiomas. Olha. Onde eu tinha estudado, né? Então, eu estudei numa determinada escola e, ao terminar o curso, fui trabalhar. Trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, nessa escola. Lá eu conheci, foi uma aluna minha que me convidou para trabalhar numa representação de turismo. Isso bem antes dos anos 2000, né? Foi mais ou menos 1991. Entendi. Que eu fui para a representação de uma grande empresa aérea norte-americana que ainda não voava. Uma oportunidade incrível. Eu vendia passagem, né? Então foi uma oportunidade muito bacana, porque eu não entendia nada de turismo, né? Eu não aprendi absolutamente tudo. E quando essa empresa, que é a Delta Airlines, veio para o Brasil, eu já estava lá há algum tempo, então eu passei dentro do universo da empresa aérea. Eu nunca fui comissária de bordo, mas trabalhei com venda de passagens, com vendas. E aí você usava tudo que você aprendeu ali na escola de idiomas, acredito também. O inglês. O inglês. Engraçado que a minha primeira ligação que eu atendi em inglês, de reservas, né? Numa central de reservas, eu só lembro que eu falava para a pessoa assim, excuse me? Que assim, desculpa, né? Repete, porque eu não conseguia entender. Eu estava tão nervosa ouvindo. Era a primeira experiência. Um nativo. E assim, fora de um universo de sala de aula. Uma coisa é você ter o seu universo seguro de sala de aula. A zona de conforto, né? Que a gente chama. Falando com um cliente que queria comprar alguma coisa, pedir informação, né? Eu lembro até hoje disso, porque você era assessorado, tinha alguém, outra pessoa proficiente do lado, né? No acompanhamento da ligação. E eu falei assim, meu Deus. E outra coisa é você se virar sozinha ali. Sim. Aí e deu certo. Sim, muito certo. Eu aprendi muito, sou muito grata, porque foi a partir da experiência nessa empresa aérea que eu primeiro tive meu primeiro contato com a comunicação, porque era um outro universo, outras demandas. Você tinha que trabalhar com pessoas das mais diversas culturas, geralmente em situações tensas, né, de reserva. Logo depois que eu entrei, em final de 91, a Panam, que era na época a maior empresa aérea norte-americana, ela faliu. Nossa. E a Delta, onde eu trabalhava, assumiu todas as rotas do Atlântico Norte. Então, o nosso escritório, que era um ovinho, cresceu. De um dia para outro, ficou abarrotado de gente que não tinha mais avião para voar. Uau. Então, nós assumimos... E aqui, mesmo que nós não estávamos lá, não é, na América do Norte, entre o Atlântico Norte, nós tínhamos que marcar assentos, colocar essas pessoas nos aviões da empresa onde eu trabalhava. Então, foi assim, isso com 3 meses. Foi um laboratório ali. Com 3 meses de experiência, eu já estava vivendo isso. Mas foi bacana. Foram muitos anos lá, eu trabalhei um total de
17 anos na Delta. 17 anos. Passei pelo bug do milênio. Nossa! o tão temido. O que vai acontecer? E eu fui escalada para trabalhar na virada. Né? Então, quando cheguei no escritório, falei assim, não pegou fogo, não explodiu, o computador ligou. Tá tudo certo, vamos seguir a vida. Passei pelo atentado terrorista também, né? Nossa, realmente foram momentos marcantes. Foram de 80 mil funcionários. Em 6 meses, nós estávamos com 18 mil funcionários em nível mundial. Nessa época, eu já era Delta. A Delta veio para o Brasil em 2005, 95. Agora eu já não lembro direito. Mas, enfim, e fiquei lá. E nesse meio do caminho, eu também tive a oportunidade de estudar, voltar a estudar. Eu tinha parado a faculdade quando eu entrei na Delta e fui fazer letras. Né? Olha. O que eu vou fazer, né? Fazer letras, né? Fiz letras. Uma escolha assim aleatória. Foi assim, sabe aquela escolha que você fala assim, o que eu vou fazer? A empresa custeava os nossos estudos, independente, não precisava ser na área Tinha que aproveitar essa oportunidade. Aproveitar. Olhei lá e falei assim, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de inglês, né? É isso. É isso, fiz letras e no meio do caminho, novamente, né, já depois do atentado terrorista, as coisas começaram a ficar muito difíceis na aviação e eu recebi aí o convite da universidade onde eu tinha estudado, que foi na Cruzeiro do Sul, eu recebi o convite para trabalhar como professora. No curso de letras. Então, novamente, na minha história, eu voltei a trabalhar onde eu tinha estudado. Que foi... assim, a minha história, olhando, né? É bom esse momento de rever. Eu observei que eu fui muito privilegiada. Acho que essa é a grande palavra. Eu tive muitos privilégios na minha vida que me formaram até o momento em que eu estou. Trabalhei na universidade, no curso de letras. A gente começa a perceber que tudo faz sentido, né? Tudo está conectado. Tudo está muito bom. Muito amarrado. E aí, também trabalhei na universidade por cerca de 16 anos, em letras, um longo tempo prioritariamente. Também. Aí fiz mestrado. A universidade também sempre incentivou esse desenvolvimento contínuo. Então, aí eu fiz tradução de inglês. Sempre impulsionada ali, sempre mais. Sempre, tradução audiovisual. Aí eu fui para a educação bilíngue, porque eu comecei a trabalhar dentro de letras, da formação de professores, com metodologia. E achei incrível essa ideia de como ensinar. Né? Porque Você a se metodologia... ali já. E trabalhava com alunos, com futuros professores, e observar como as pessoas aprendem, né? Quais são as teorias sobre aprendizagem. Foi muito bacana isso. E só que chega uma época, né? Foram 16 anos, né? Nesse universo, né? E você começa a perceber as mudanças, né? Então, a universidade, ela migrou de uma instituição 100% educacional e começou a receber incentivos, investimentos de outras empresas. Então, as universidades no Brasil, as universidades particulares, elas agora têm um tom muito mais empresarial, muito mais empresa. Sim. Tem CEO em todas as universidades. Você pegou essa virada, né? Vamos dizer. Sim, de uma instituição familiar voltada para a educação. E agora a universidade, há 10 anos atrás, mais ou menos, isso já começou a acontecer. Então, são os grandes grupos. Grupo Cruzeiro do Sul, Grupo Estácio. Que tem vários outros, ele é muito grande, né, Você Sandra? às vezes acha que está mudando de universidade. Tinha aluno que falava assim, mesmo. Você está no mesmo grupo, você só mudou de casa, trocou de roupa, né? Mas você está na mesma. E eu fui percebendo que isso talvez eu não cumprisse mais o papel que me fazia encher os olhos, assim, de estar... Entendi. Já começou a não se identificar tanto. Algumas demandas já não faziam muito mais sentido para mim, né? Então, já começa a vir um ponto de virada, né? Sim. Na minha vida. E esse foi o ponto, então, principal para você? Esse foi o começo, essa insatisfação, esse olhar, mas o ponto de virada foi na pandemia. Na pandemia? Por quê? Porque a pandemia, nós tivemos que, de um dia para outro, trabalhar remotamente. Foi 1 ano e meio
trabalhando verdade. 100% remoto, com aulas ao vivo, como se fosse aulas na sala de aula mesmo, né? Então, e sabe aquela coisa... Esses dias eu estava conversando com um rapaz no Uber e a gente estava falando disso, que a sensação que eu tinha na pandemia era que nós estávamos num momento tão complicado, tão difícil para todo mundo, tantas mortes, tantas perdas, que a gente teria que sair melhor daquilo. Sim. Né? Tinha que ter, no final do túnel, uma luz que fosse, vamos aproveitar então esse momento, refletir, sermos pessoas melhores. Verdade. Mas eu acho que no final não foi isso. Não foi. É certeza que não, Sandra. E quando nós voltamos em 2022, teve o retorno presencial. Quando voltou, eu falei assim, gente, o que é isso? Que universo que nos despejaram, porque... tudo aquilo que nós tínhamos vivido parecia que tinha ido pro ralo. Não queria falar assim, podia falar isso. Mas foi pro ralo e a universidade voltou com práticas agora, junto com as práticas empresariais que já estavam em desenvolvimento, também na universidade, durante a pandemia, o número de demissões de professores, a reestruturação era assim, foi semestre a semestre, diminuindo muita coisa, modificando muita coisa, tentando... eu entendo que você tem que ter lucro, ninguém vive e numa situação assim, ninguém trabalha porque está ali falando, não tem o que fazer. Né? Você quer ganhar dinheiro, mas você quer ter condições de trabalho, você quer desenvolver bem o seu trabalho. E o que eu comecei a perceber na universidade, e esse foi o meu ponto de virada, é que a universidade, ela pegava os profissionais, os professores, pessoas excelentes, eram menos do que eram... Eu falo que nós éramos o ônus do ensino. Então, nós não... Enquanto o aluno era o cliente que tinha que ser atraído de qualquer forma, o professor, como a infraestrutura, ele era um gasto que tinha que ser economizado de qualquer forma também. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo mais. E aí você já... não estava ali se sentindo no lugar. Não, falei assim, olha, eu acho que alunos, clientes... Estava sentindo fora, né, do lugar, aliás. Né, assim, gente duvidando do que você falava. Eu falei, acho que eu tenho que começar a pensar em fazer alguma coisa que faça sentido para mim. E qual foi o desafio assim, maior nessa trajetória toda sua? Justamente essa ideia de começar a educação. Eu acho que eu comparo muito a educação com futebol. Todo mundo quer ser técnico, né? Então, você tem sempre assim, alguém dando pitaco. Na educação também acontece a mesma coisa. É mesmo? Assim, tem aluno que desde o primeiro dia já vira assim para você. Eu já tive dezenas de alunos que primeiro chegavam e falavam, eu sou formada, tá? Significava que a pessoa tinha feito curso de inglês. Ou tinha feito intercâmbio. Falei, que bom, você já terminou a sua licenciatura, você tem outra graduação? Não, eu fiz curso de inglês, eu fiz intercâmbio. Quer dizer que já sabia muita coisa. Com isso ele estava querendo dizer, o que você não tem nada a acrescentar para mim. Né? E outros alunos, por que você não dá aula desse jeito? Por que você não faz isso? Por que você não fala daquela forma? Falei assim... Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter respeito pelas pessoas que têm um percurso à frente do seu. Eu não digo que sejam maiores, eu não acredito em maiores, mas mais experiência. Então, essa questão foi se intensificando. Então, eu falei, gente, não dá. Não dá. E aí, esse momento te fez parar, assim, especial? Me fez refletir, me fez ficar muito... eu sempre eu dizia isso para os meus alunos, que tentando colocar assim, você tem que ser crítico, você tem que ser reflexivo sobre o que você está fazendo. E se você está fazendo alguma coisa que aquilo não faz sentido para você, procura outra coisa, não adianta ficar reclamando. Sim. Então, segue adiante, vê o que te satisfaz. E foi isso que... O que eu dizia para os meus alunos, eu falei assim, eu tenho que começar a viver o que eu falo para eles. Sim. Então, não serve mais, não está bacana... a regra do jogo é essa. É a hora da virada. É a hora da virada. Então, e aí, você criou o Farol Educa. O que te inspirou
a criar o Farol Educa. E por que o nome, né? O Farol Educa, assim, é bem interessante. Estava procurando um nome, porque eu tinha pensado primeiro em um espaço que fosse voltado à formação de professores, que ajudasse os professores a vencer o seu sentimento de estar sozinho, essa insatisfação que eu tinha, tal. Aí uma aluna isso foi mais ou menos no final de 2022, eu cheguei na sala de aula, ela fez esse que lindo quadrinho. Eu cheguei, ela estava terminando, ai, professora, ela até tem uma dedicatória aqui atrás, se você olhar aqui, ela tem uma... Olha, uma pequena homenagem a você. Que lindo, adorei. O Farol, e ela fez o Farol porque eu já contei para essa turma, era uma turma muito querida. Essa turma, inclusive, dessa moça, hoje ela é professora, foi a razão de eu ter ficado na universidade até o final de 2022. Porque era uma turma muito querida, uma turma que começou tendo aula na pandemia, e aí a gente se conheceu presencialmente em 2022, eles estavam terminando o curso e falaram assim para mim, olha, nós queríamos muito que você estivesse na nossa formatura. E eu falei assim, eu vou ficar até o final por eles. Né? Por eles, e foi muito bacana. Aí o Farol foi o quê, né? Ela fez esse farol, porque eu falei qual é a história do farol, né? Se você for ver... Deixa eu te ajudar aqui a segurar. Aqui, ó, o farol tem... Isso aqui fui eu que desenhei, tá? Porque eu não encontrava nada pronto. Então, lá fui eu. A ideia é uma brincadeira. Farol, vocês estão vendo que tem um E de ponta cabeça aqui, é verdade. Né? Não é erro, não, tá? É que é uma brincadeira com a palavra do inglês, a expressão do inglês, for all, que é para todos. Eu falei assim, tinha que pensar num nome bacana, que trouxesse energia, alegria, felicidade. Alguns nomes já tinha instituições, Sim. escolas com esses nomes. Aí eu pensei, para todos, né? E em inglês é for all. Adorei. For all, farol, que também carrega uma imagem muito bacana de luz, de indicar o caminho. O farol, ele não é o destino final. Ele é o caminho. Como se fosse um guia ali. Né? Um guia que mostra possíveis problemas, que ilumina. Né? Daí a cor, né? O amarelo, né? Aquela coisa meio crepuscular, né? Os tons de lilás, tal, o branco, né? Com a luz do farol. Né? Então, foi essa a ideia. E aí você, com o Farol Educa, já começou a empreender. Comecei a produzir vídeo. É mesmo? Aí eu saí da universidade pela primeira vez. Em 2022? Em 2022 eu saí da universidade. Eu trabalhava em 2 instituições do grupo. Na Unicid, eu saí no meio de 2022, no primeiro semestre, ao final do primeiro semestre, e na Cruzeiro 2022. Aí, em 2023, eu empreendi, resolvi empreender. Eu queria montar, então, era essa... como se fosse um repositório, um espaço para professores, mas o que apareceram foram alunos particulares, gente me procurando para ter aula de inglês e aulas de português. Eventualmente, eu comecei a também fazer vídeos sobre preparação para concurso público, concurso para professores. Tem até hoje eu tenho um canal ainda, né? É mesmo? É Farol, Sandra Moreira, Farol Educa. Ou Farol Educa Sandra Moreira. No YouTube. Lá no YouTube eu tenho um canal, gravei vários vídeos. Em 2023 eu fazia um vídeo, que era uma live que eu fazia meio que uma conversa, um bate-papo semanal, e aí eu subia no YouTube. Então tem vários vídeos sobre vários assuntos. Tinha um pessoal que me acompanhava. Nesse mesmo ano eu fiz um preparatório teve um concurso grande do estado. Então, eu fiz um preparatório para quem quisesse. Então, você começou assim a empreender. Sim. E nisso, entrando aluno particular, minha dentista me procurou. Você dá aula de inglês? Assim, eu falei assim, não era o que eu queria fazer. Mas eu falei assim, eu entendi na vida que você tem que aproveitar as oportunidades. Sim. E está muito ligada no que, às vezes, para você chegar entre o ponto A e o ponto B, tem um A linha, um A ponto... Um processo ali. Então, aproveita e curte, né? Isso faz parte. E foi por aí que eu comecei com as aulas particulares.
continuei empreendendo, mas 2024 apareceu, eu voltei para a universidade por um período de 8 meses. Uma colega Você teve um retorno aí no meio. Tive, porque uma colega me procurou e falou assim: você tem alguém para indicar? Tem um professor que vai sair e tal, que era inclusive o professor que tinha ficado na minha vaga. Ele vai sair e eu preciso de alguém, porque ia ter a universidade nunca esqueceu de você. Né? Na verdade, algumas pessoas dentro da universidade, uma colega muito querida que trabalhou comigo, e ela falou assim: eu preciso de um professor, mas que tem experiência, tal. E eu indiquei várias pessoas e não deu certo com nenhuma. Aí eu falei assim: gente, sabe aquela coisa, você sabe fazer, você sabe o que precisa ser feito. Eu falei: olha, amiga, eu falei assim, eu vou fazer isso por você. Se você quiser, eu volto. Se me aceitarem de volta, olha, eu volto. Foi aqui na Unicid. E ela falou assim, eu falei assim, mas até o final do ano, tá? Os alunos vão fazer a prova, o ENAD, no final de 2024. Eu volto, fico com a turma, tal. Tanto que no dia que eu vim assinar o contrato, ela estava aqui, ela falou assim: eu tinha que ter certeza que você vinha mesmo, que não era só papo. Aí fiquei até o final de abril a dezembro de 2024. Aí, como a gente já conhece como que faz para sair, a segunda vez é mais fácil, muito mais fácil. Sair definitivamente. E aí, o empreender foi algo que eu já continuei fazendo as coisas, tentando conciliar, só que, lógico, eu não tinha mais condições de fazer as lives semanais, porque eu estava em aula. Né? E hoje você empreende aí no Farol, definitivo. Agora, definitivamente. Quanto tempo tem? Oficialmente, desde 2025, eu comecei aí visitas aos cafés, aos encontros, que aí eu descobri o empreendedorismo feminino. Olha, esse apoio com uma feminino. Amiga. Comecei a acompanhar, e você sabe, você vai no Instagram, entra num grupo, você recebe informações de milhares. Aí eu comecei a pesquisar, e em um, em outro, e entendi que isso é muito importante, né? Sim. E foi por aí. Gostoso, agora só estou empreendendo. Mas como você descreve hoje o seu trabalho no Farol Educa? Aí mudou um pouquinho mais, né? Nesse interim tem os alunos, tal. E eu trabalho de um jeito muito específico, né? Um jeito muito personalizado. E um aluno comentou comigo, ele falou: o que você faz na sua aula? Né? Os meus alunos são todos adultos, eu não trabalho com crianças. Né? Importante a gente falar isso aqui. Não trabalha com criança, então. Eu até poderia trabalhar, mas o que eu percebo que eu consigo me desenvolver melhor com adultos, então eu atendo. Os meus alunos atualmente são todos adultos, são normalmente profissionais liberais. Olha. Né, me procuram por uma necessidade muito específica. E um desses alunos, que inclusive é um amigo meu, ele fazendo aula comigo, ele falou assim: olha, o que você faz não é só aula, você não está dando uma aula de inglês, você está falando a respeito, eu estava fazendo análise de problemas da empresa dele, observando assim, sabe, falhas, lacunas na comunicação da empresa dele. Ele tem um consultório odontológico na Zona Norte, entre o que eles colocavam nas postagens e a imagem que eles queriam passar. Já observava ali as falhas na comunicação e tudo mais. Aí ele falou: isso, o que você está fazendo é um trabalho como uma consultoria. Ele foi me falando e a gente conversando a respeito. Eu falei: não é que é? Nossa. Então, tanto que quando eu comecei nos grupos de empreendedorismo, os meus pitches de vendas, normalmente eu falava de aulas personalizadas de inglês, português. E tá tudo bem, né? Algumas pessoas me procuraram. Você tem toda a bagagem, expertise, né? é uma especialista nisso também. E aí, quando ele começou a me falar disso, eu comecei a ter um outro olhar e observar, inclusive com outros alunos, se era isso mesmo, né? Se não era alguma coisa pontual, que era uma pessoa só que estava observando. E percebi que sim. E eu tinha uma certa facilidade de entender que a maioria dos problemas que nós vivemos, e não só em empresas, mas são problemas de comunicação. Tem muito, né, Sandra? Muito.
E assim, não é o único, mas é onde parece que a coisa realmente é degringola. Né? Falta de comunicação, ou uma comunicação que é muito enviesada, não clara, muito cheia de subentendidos. E aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha estudado, toda a minha formação, esses anos de formação, tanto na aviação quanto academicamente, me trouxeram conteúdo que eu podia falar com as pessoas de um modo não só apontando o problema, mas também mostrando possíveis soluções. Sim, e um caminho novo até, muitas vezes. E um caminho novo, um caminho assim, falei assim, nossa, não vejo gente, porque assim, você tem muita gente, você quer criar um branding, você Sim. quer criar, você procura uma agência de marketing. Às vezes, eu tinha colegas que falavam isso, nossa, eu tive tanta dificuldade até encontrar uma agência que realmente resolvesse a minha vida, ou em que ela entendesse quem eu sou, né? E eu falei assim, é um problema de comunicação. Às vezes você não está sabendo dizer para a agência o que você quer. Sim. E aí o resultado que é produzido. Você entra num ponto ali muito específico. Eu acho isso incrível. Porque assim, você resolve aquele... Porque é tudo muito generalizado quando se fala em comunicação. E às vezes a gente não consegue ter um atendimento assim personalizado para resolver o nosso problema. E você consegue enxergar isso. Exatamente. O seu trabalho nesse ponto é fantástico, Sandra. E o que você observa assim na pessoa que... a primeira coisa que você observa na pessoa que quer se comunicar melhor? A pessoa que quer se comunicar, geralmente me procuram falando assim, eu preciso falar melhor. Eu preciso me comunicar melhor. Mas eu acredito que a primeira coisa, para você se comunicar melhor, você precisa ouvir melhor. Não existe comunicação perfeito. sem escuta. Eu até brinquei, uma vez eu falei assim, eu vou falar de escutatória, mas é que não é vendável, né, num primeiro momento, porque é estranho. Então, tanto que assim, muita gente fala de oratória, mas se você lê materiais, livros, textos a respeito de oratória, você vai entender que, na verdade, antes de você falar bem, você tem que ouvir. E, principalmente, se você quer se comunicar, vender alguma coisa, ou vamos pensar, não precisa nem ser com a família, com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, para você ter, de fato, uma comunicação eficaz, você tem que ouvir o outro. E a gente vive numa sociedade que a gente não quer mais ouvir. Numa sociedade que todo mundo quer ser voz, ninguém quer ser ouvido. Verdade. A minha grande mudança aqui do podcast, o que eu aprendi aqui nesse ano foi realmente, assim, número 1, ter uma escutativa. E isso muda muito a vida. E como a gente aprende, né, Sandra? Sim. Como a gente aprende muita coisa tendo essa escuta ativa, é muito importante. E hoje você tem a sua consultoria aí de comunicação e posicionamento. Como funciona? Conta um pouquinho pra gente. Essa consultoria, que é o que eu tenho oferecido agora como o serviço, digamos assim, que eu estou tentando investir muito mais nele, do que nas aulas personalizadas que ainda existem em outras atividades que eu faço. Eu tento justamente realizar isso, né? Então, a pessoa me procura normalmente, eu estou com um problema, eu queria me comunicar melhor, eu montei todo um projeto de marketing, eu estou postando, eu sigo todos os gurus da internet, do Instagram, que falam 500 stories. Porque esse é sempre o caminho, a gente sempre vai seguir um guru, quem está falando, eu mesmo sigo um monte. Né? Mas ainda isso. Não funciona. E por que não funciona? E o que eu faço na consultoria? Normalmente, o primeiro momento eu faço um bate-papo, que nem a gente está tendo aqui. E pergunta assim, o que é lógico que antes disso eu já pergunto, você tem ali qual que é o seu negócio, é físico, o que é um produto, é um serviço, você tem Instagram, tem outros canais de divulgação, uma loja, enfim. E aí a gente começa a conversar e eu pergunto, principalmente, são 3 pontos principais. 3 pontos. São pontos que eu identifico como pontos importantes. Que é, primeiro, você tem clareza sobre
o valor, o que é que você tem de diferencial, o que que você oferece que a sua concorrência não oferece, ou por que eu iria comprar algo de você e não das dezenas, centenas de pessoas que oferecem o mesmo, que ninguém tem nada que é exclusivo. Né? Sim. Então, qual que é o seu diferencial? Normalmente a pessoa fala assim, eu trabalho com produtos de qualidade. Eu falei, tá, vamos refinar um pouco mais isso. Eu tento extrair... Sai do óbvio. Que são palavras muito genéricas. E Sim. normalmente a pessoa não tem, ela tem, a maioria, tem um leque de produtos, faz muitas coisas, mas ela não tem muita clareza exatamente aquilo em que ela é boa, aquilo em que ela é excepcional. E isso confunde, né, Sandra? Porque assim, você tem um leque muito grande, não dá para vender tudo de uma vez. Não. E se você oferecer muito, você vai fazer um pitch, ninguém vai saber o que você faz. É bem isso. Na verdade. Então, essa clareza eu tento buscar, entender se a pessoa tem essa clareza. Muitas pessoas não têm essa clareza no que... eu até ouvi uma vez um podcast, uma moça falando assim, não é que o que eu faço é fácil para mim. Então, o que eu faço é fácil para mim. Pode não ser fácil para o outro. Então, é esse que é o seu diferencial, aquilo é fácil para você. O segundo ponto você tem clareza de com quem você está falando? Quem é o seu público? Isso é muito importante. Aquela história. Eu falo para todos? Não, você não fala para todos. Se você estiver falando para todos, você não está falando para ninguém. Né? E quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém também. Não vende para ninguém, não vende para ninguém. Então, talvez e tem gente que realmente briga e bate o pé aí. E o terceiro você sabe como se comunicar com esse público para entregar, para que ela perceba esse valor? Então, aí a gente tem, de fato... Na verdade, a comunicação está em tudo isso. Sim. Comunicação consigo mesmo, em relação ao outro. Tem muita gente travada, né? Sim. Muita gente trava na hora de se comunicar. Que às vezes você é uma especialista, você tem um produto fantástico, você às vezes cria um serviço fantástico, mas você trava na hora de falar daquilo porque... Às vezes, a comunicação... Você não sabia que você ia ter que se comunicar para vender aquele produto. E é ali que muita gente trava. Tanto para fazer um stories, quanto para fazer uma apresentação em público. Tem essas travas também, né, Sandra? Tem muitas travas e eu acredito que uma das principais travas é a trava de julgamento. Ou de você querer buscar aquela ideia, eu só vou fazer quando tudo estiver perfeito, tudo estiver maravilhoso. Exatamente. Ou, e se a pessoa achar que eu estou sendo ridícula? Ou se achar... E se esse... O medo do julgamento é muito forte hoje. O que vão falar de mim? Mas se você não usa a comunicação a seu favor... Sim. Né? E eu tive muito isso quando eu comecei o podcast. É uma exposição muito grande, né? E eu falava, meu Deus, e eu falei, não posso. E eu vi uma frase também do Instagram que eu nem lembro. Quem falou, eu abri, era um podcast, inclusive, né? Isso me ajudou muito. Já falei aqui, inclusive, quando eu contei a minha história no podcast, que é quem tem medo do ridículo nunca vai viver extraordinário. Eu ia falar exatamente dessa frase. Uma das frases que eu tenho, assim, eu cheguei a pregar na porta do guarda-roupa, que eu falei, eu nunca mais vou esquecer disso, porque eu quero, eu vou e eu preciso viver o extraordinário. E aí foi indo, né? A gente vai vendo que a gente tem que trazer a nossa essência, a gente não tem que ser um personagem aqui também, né? E quando a gente consegue trazer isso na comunicação de uma forma leve, que a gente... não se auto-sabote também, é tão bom, a coisa começa a fluir, né, Sandra? Sim, a autenticidade, você entender. E muita gente hoje em dia fica muito presa a... eu acho ultra importante você ter contatos e ver o que está acontecendo, quais são as trends e tudo mais, mas você tem que entender para quem é você, quem é você, para quem você fala, e se aquilo que você está vendo, de fato, vai fazer sentido para o seu grupo, para o seu público. Senão, né, você está sempre ali só brincando e se frustrando. Muita gente se frustra por conta disso. Funcionou. Muita gente. O cara viralizou. Ok, bom para ele. Agora, não significa que copiando o modelo 100%, você vai copiar o resultado. Nossa, perfeito.
né? Perfeito, o resultado pode ser outro. Pode ser. Geralmente é. Geralmente é. Geralmente é. E a gente estava falando um pouquinho do seu atendimento. Vamos voltar? Que eu quero saber assim, qual que é o diferencial do que você entrega, Sandra? Porque tem muita gente falando de comunicação no mercado também. Sim. O meu diferencial é justamente esse olhar no valor que... eu até estou criando meio que um slogan para mim, tá? Eu adorei. Eu tô criando esse slogan, eu gostei dessa, eu ouvi isso de uma outra pessoa num podcast, inclusive. Falei, eu vou adaptar para mim. Sim. Né? De que é justamente o meu valor, o meu diferencial é ajudar pessoas, normalmente mulheres, eu tenho isso muito claro que não é for all, é para todos, mas que eu sei que eu me comunico muito melhor com mulheres. Então, o meu valor é ajudar pessoas que não tenham essa clareza com relação ao seu próprio valor, a identificarem o seu valor e expressarem e demonstrarem, comunicarem esse valor para outras pessoas. Então, a prosperidade deles é a minha prosperidade. Sim. Acho que o meu diferencial é esse. E aí gera um grande valor para você também. O meu diferencial, eu acredito muito que seja esse. O que eu trago e eu não tenho nenhum compromisso, né? Eu sei como funciona, eu fiz também alguns cursos na área de marketing de conteúdo, fui lá na gestão de tráfego para ver como é que funcionava. Fui lá, vou ver como é que funciona isso daí. Então, assim, eu não quero disputar espaço, porque eu sei que esses profissionais têm a sua função. Sim. Tanto que, às vezes, em algumas consultorias eu falo, olha, você tem que procurar uma agência. Porque isso que você precisa, eu não tenho como te oferecer. Eu estou te mostrando possibilidades. Procura uma agência, invista em tráfego pago, para com essa história de que só quer viralizar, tal. Ok, pode acontecer, mas às vezes a gente sabe que não é bem assim, Sim. Não é tão fácil. Então, eu transito... Eu transito nesse universo, num universo de... comunicação com clareza, com objetividade, despertando a pessoa, e é isso, né? Para o próprio valor que ela tem. E virou seu propósito hoje. Esse virou meu propósito. Que linda. E meu logo. Seu logo. Em breve vai ser meu logo. E teve algum case que te marcou, que você pode compartilhar? Sim, e a gente até conversou a respeito. Eu falei, vamos trocar figurinha. Porque houve já aqui... recentemente uma pessoa que é a Amanda, né, do Puro Brilho. Eu falei assim, ela me falou assim, eu falei de você, eu vou falar de você também, amiga, porque o caso com a Amanda foi muito, não foi planejado. Novamente aquela ideia Sim. do que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu chamei para trabalhar lá em casa, para fazer uma limpeza de umas persianas que eu tinha em casa. O marido dela que veio atender, ele começou a me falar de tudo que eles faziam, de todos os produtos, e me ensinar várias coisas. Eu falei, nossa, que diferente o trabalho de vocês, não é uma limpeza de persianas. De estofado. Né? Ele foi me explicando todas, assim, tinha um leque gigante de produtos que eles ofereciam. Falei, mas onde está no site de vocês? Não, está lá. Tá. Eu falei, mas onde que está claro? Não tá. Mandei mensagem para a Amanda. Falei, Amanda, a gente precisa conversar. Porque o teu marido me falou tantas coisas bacanas que vocês fazem, mas eu não estou vendo nada disso no site, no Instagram de vocês. Olha. A gente marcou uma conversa, depois marcamos outra, e eu falei, você quer que vamos fazer? Ela foi... Acho que a minha segunda consultoria. A segunda? A minha segunda consultoria. E engraçado que quando nós conversamos no dia da consultoria, então como que eu faço, né? Primeiro tem, como eu falei, né, aquele momento em que eu bato papo com a pessoa, aí eu encaminho um formulário para ela também me trazer as percepções que ela tem com relação ao próprio negócio. Aí eu converso com a minha amiga IA, e coloco as minhas percepções, o formulário que a pessoa deu e peço ali alguma sugestão Sim. também em nível de IA. E no dia que depois a gente tem uma última conversa em que eu trago todo as minhas observações e as minhas sugestões também para a pessoa.
E eu falando com ela e falando assim, o seu logo, porque o logo dela era um logo, era em tons de azul e branco. Né? Porque ela fala da limpeza, né? E parecia assim uma gota, né? Eu falei assim, olha, primeiro que o nome O Puro Brilho não remete a uma pessoa e não remete a uma empresa de limpeza. Né? Eu poderia pensar em 1000 coisas e não necessariamente numa empresa de limpeza. Olha. Né? Então a gente começou a conversar, e sabe quando você vai conversando e a pessoa assim, na hora ela já pegou o celular dela, falou, eu vou mudar então. Eu falei, coloca a sua imagem, a sua foto, você é uma mulher tão bonita, tão poderosa. Sim. E para com essa história de que você faz o que as pessoas não querem fazer, que ela fazia desse jeito, o pitch de vendas dela, gente, né? Eu presenciei o pitch da Amanda e era totalmente diferente. E ela falava muito da limpeza de persiana e de estofado. Sim. Sendo que ela tem esse leque maravilhoso de produtos, né? E de serviço também. Você faz o que as pessoas precisam. Eu falei, limpeza é saúde, limpeza é carinho, é cuidado. E a Amanda virou seu case de sucesso. Então, assim, eu divulgo ela e eu acho que é importante isso. Então, fiquei muito feliz porque de vê-la conseguir ter sucesso e aquilo que eu sentia que eu poderia contribuir foi uma coisa muito boba. Foi muito bom, Sandra, porque você ajudou tanto na comunicação e quando a gente muda a nossa comunicação, a gente ganha um posicionamento incrível. As pessoas começam a enxergar a gente de outra maneira, a gente ganha reconhecimento, a gente ganha clientes novos. E foi isso que aconteceu com a Amanda. Inclusive, gente, o episódio da Amanda está disponível aqui. Foi o episódio anterior a esse. Quem quiser assistir, é incrível também a história dela, né, Sandra? Com certeza. E você ajudou ela nesse sucesso aí. Mudou tanto no CPF quanto no CNPJ. Com certeza. Parabéns. Porque as nossas palavras, elas têm poder. Muito. As palavras tanto existem para... Elas podem construir, quanto elas podem destruir. Verdade. E é isso. Né? E você falou que logo no começo do empreender, você começou a frequentar a network. O que trouxe para você? Assim, qual foi o poder do network na sua carreira? Quando eu comecei a frequentar os grupos de empreendedorismo, principalmente o feminino, eu percebi... Primeiro, eu sou muito curiosa, né? Então, eu usei essas visitas, esses espaços, para eu entender como é que funcionava. Né? Então, como assim, eu sempre fui pesquisadora, todo esse meu repertório de universidade, entender como as coisas funcionavam, o que dava certo, o que não dava certo, as características de cada grupo, e principalmente perceber aquela máxima, né, que pessoas compram de pessoas. Sim. Então, a comunicação clara, as diferenças entre os vários grupos, os tipos de grupos, os tipos de público, grupos mistos, né? Eu vejo que você está muito nesse movimento, isso é muito bom, né? De querer ajuda conhecer. Muito a sua empresa também, o Farol aí crescendo cada vez mais. Que em grupos assim. Aparecer, né? Você tem que aparecer, não tem como... Aquela coisa de você ficar esperando que as pessoas cheguem a você. Sim. Você tem que se tornar visível. O farol só tem função colocar um farol no alto de uma colina, à beira-mar. Você não pode colocar ele num buraco, né? E as pessoas apostarem mais nesse movimento offline, Sim. que é poderoso, né, Sandra? Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E no digital? A gente está falando do offline. E no digital? Qual que é o impacto do seu trabalho? É bem parecido, ainda que seja por um meio diferente, né? Porque uma coisa que eu entendi é que você tem que ter constância. O digital, ele é uma ferramenta, eu acho que, como eu disse, né, a pandemia trouxe essa percepção do poder do digital, que você usa ferramentas diferentes, mas a dinâmica é a mesma. Você precisa ter uma comunicação clara, objetiva e persistir e ter consistência. É aquela história de que não adianta você criar uma imagem que, de fato, corresponda aos seus objetivos. Né? Então, aquela consistência de postar regularmente, ter um plano
do que você vai fazer. Fundamental. Né? Não é assim, eu até brinco que às vezes parece que eu estou fazendo as coisas meio aleatórias. Eu estou fazendo testes. Quando eu começo a postar assuntos diferentes sobre posicionamento, Sim. sobre autoconhecimento, eu estou testando para ver aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Mas você tem que ter consistência e entender, eu acredito que no digital principalmente, que as coisas não vêm do nada. Assim, apesar de muita gente dizer, não, eu fiz isso e viralizou. O cara fez 1 milhão de postagens e viralizou. E ninguém tem muita consciência. Assim, e às vezes um vai viralizar e os outros também não, né? Não dá para saber. Não dá para saber. E falando em posts... Eu tava vendo seus posts lá. Você fala muito sobre comportamento no Instagram. Por quê? Porque lembra que a primeira questão é se conhecer? O que você traz de valor? E o comportamento você tem que se conhecer primeiro para poder entender. Inclusive, existe uma teoria dentro da metodologia e tudo mais, que é a teoria das inteligências múltiplas. Não sei se você já ouviu falar. Quero saber. A teoria e é usada, ela vem da área de psicologia, mas é usada largamente na educação, em outras áreas, coaches de carreiras, tem um monte de gente que usa. O que diz a teoria das inteligências múltiplas? Que nós não temos só um tipo de inteligência. Né, assim, habilidade com língua ou habilidade matemática, né, que são as mais famosas. Uma das inteligências é a chamada inteligência intrapessoal. Olha. É a capacidade de você se conhecer. Se você não se conhece, como que você quer conhecer o outro? Sim. Como que você quer analisar? Hoje em dia tem todos esses estudos sobre a inteligência das vendas, a inteligência no marketing, os ganchos da atenção. De onde esses caras estão bebendo? Dessas fontes da psicologia, do autoconhecimento. Então, falar de autoconhecimento, falar de crenças limitantes, falar dessas questões são essenciais para que você desenvolva uma comunicação clara, para que você saiba quais são seus objetivos, para que você entenda quando estão tentando te controlar, te enganar, te levar muito importante. Então, eu acho que é essencial. Acho não. Eu tenho certeza que é um fator primordial para você se comunicar com eficiência. Você tem que ter o autoconhecimento desenvolvido, essa inteligência emocional desenvolvida. E tem mais alguma dica, Sandra? Você já deu várias dicas de milhões aqui, mas tem mais alguma dica que você poderia dar para quem quer ter uma comunicação com mais clareza, mas ainda se sente travado? A dica que eu sempre dou é: faça, mesmo que você acha, como você falou, e foi essencial, a citação que você fez, eu não sei se é do Napoleão Hill ou de quem né? Quem tem medo do ridículo não alcança o extraordinário. É essencial para isso. A gente fica com principalmente mulheres, com muito receio. Eu quero aparecer bonita, eu não sei falar. Não. Tem um autor da área de oratória que diz assim: não negue palco. Não perca a oportunidade. Mesmo com a dicção, português, eu falei, não vou ter medo, eu só vou. Só vai trocando, como dizem, o pneu com o ônibus andando, com o avião decolando. O exercício que vai fazer com que você melhore. Se você ficar só olhando, ninguém aprende a nadar lendo o manual de natação. É verdade. Ninguém aprende a falar um idioma ouvindo simplesmente as pessoas falando. Você tem que falar. Vai falar bem na primeira? Não, com certeza. A segunda também não. Também não. Mas em algum momento a coisa vai fluir. Mas para isso você tem... E aí voltamos ao TEL digital. Tem que ter constância. Não é tentar 1, 2, 3. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, ela está fazendo um novo empreendimento. Ela, se não der certo, eu vou ficar triste. Eu falei, para com isso. Você vai tentar até dar certo.
talvez não dê esse modelo, você tem que mudar, você vai tentar... É tão lindo, né, ver as mulheres nesse caminho de destravar a comunicação. Muitas vezes sai daqui do podcast, eu vejo fazendo os stories já, eu fico tão feliz, porque... E é um caminho sem volta, né? Sim, não tem... Porque quando você começa a ver os resultados aparecer, nossa, é maravilhoso, maravilhoso. Uhum. E a gente falou da sua consultoria aí de comunicação e posicionamento. Uhum. Mas você também ainda é uma educadora que dá aula de inglês e português. Sim. Como é que funciona a sua metodologia, Sandra? A minha metodologia é baseada no interesse do meu aluno. O que eu falo que é diferente a aula particular. Eu não sou uma professora que dou aula particular, eu dou aula personalizada. Uau, adorei. Porque uma aula particular normalmente é uma aula 1 por 1. Então, geralmente o professor segue um livro, um material, alguma coisa. Tem até um aluno meu que perguntou, a primeira aula com ele falou assim, qual que é a sua metodologia? O que você perguntou. Eu falei assim, a metodologia, quem vai ditar vai ser esses nossos encontros. Porque como eu trabalhei muitos anos na universidade, eu tenho facilidade, estudei muito sobre metodologia, de, observando a pessoa, entender qual método, qual abordagem, qual forma de trabalho funciona melhor para aquela pessoa. Então, eu não trabalho com nenhum material pronto e faço algo muito parecido. Porque às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa específica, né? Vai fazer uma viagem, sim, ou por uma questão ali do trabalho que precisa entender. E aí o que a gente vai definir é em cima disso. Eu quero para viajar. Ok, então vamos desenvolver uma aula muito mais voltada para a conversação. Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Com quem você vai? E a gente vai descobrindo e vamos montando juntos. As minhas primeiras aulas são quase que aulas de anamnese, porque eu vou tentando entender o que funciona mais para aquela pessoa. E eu monto a aula dessa forma, né? Muito bom. Para mim é fácil. Tem gente que fala assim, como que você consegue trabalhar sem livro, sem material? Eu trabalho. Toda essa bagagem que você trouxe na sua jornada te deu expertise para isso. Muito bom. E o que te encanta em ensinar idiomas? A liberdade que você utilizar e não depender de uma ferramenta. Acho ótimo termos ferramentas e tudo mais, mas pensa, né? Você vai viajar, aí você pega lá no seu celular a sua IA, ou, enfim, alguns aparelhos já tem isso, né? Já. Aí você fala em português e aí coloca em, sei lá, em finlandês. Para mim, pelo menos, né, é absurdo pensar assim, será que ela traduziu exatamente o que eu falei? Ou ela entendeu errado? Então, para mim, falar um outro idioma é liberdade. É a liberdade de você se comunicar. Então, é isso que eu tento mostrar para os meus alunos, e é isso que eu tento dar. Mais do que perfeição, que não existe, eu trago comunicação. É se fazer entender de forma autônoma do jeito que você é. Você não tem que falar perfeito. Todo mundo... A gente fala português perfeito? Não. Não. Para que eu tenho que falar inglês, então? E tem muita gente que erra, né? Querendo aprender sozinho inglês e o português também, né? Porque você também dá aula de português. Dou aula de português. Imagina. É mais difícil, né? Eu dou aula de português para estrangeiro. Olha. Atualmente, eu já tive alguns alunos para redação de vestibular. Aí é um trabalho muito específico, muito diferente. Aí não tem como ser aula personalizada, porque você tem ali as expectativas do vestibular. Mas eu comecei a trabalhar com português para estrangeiro. Tenho atualmente uma aluna espanhola, que é guia de turismo na Inglaterra, e que eu não sei mais de que forma ela apareceu na minha vida, mas nós estamos já, acho que há uns 8, 9 meses, com aulas de português. E é a sensação, você passa a ser o falante nativo. É muito engraçado isso. É muito engraçado que você começa a falar, às vezes, rápido. As pessoas aprendem fácil português? Elas confundem muitas coisas. Eu imagino. Né? Elas confundem e às vezes, o que a gente acha que é óbvio, para eles não é, porque eles estão vendo o português como uma língua estrangeira. E a grande questão do português, aqui no Brasil, nós temos muitos sotaques. Nossa, muito.
Nós temos essa mesma... Muito! Essa moça mesmo, esses dias ela me falou assim, nossa... Cada região eu falei com uns brasileiros que eu não sabia. Aí depois ela me disse que eles eram mineiros. Eles falavam tão rápido, eu não conseguia entender o que eles estavam falando em português. Falei, porque imagino que são de alguma região de Minas... que é Minheirinho, Cadim. Nossa, imagina. Complica mais ainda, né, Sandra? Ela falou, não entendi o que eles falaram. Então, é muito bacana. E, assim, é muito vivo. Não tem regra pronta. Que delícia. Você viver o inusitado, o imprevisto. E como é que resolve isso. Que bom, Sandra. Vamos falar um pouquinho de projeto futuro? Muitos. Me fala em projeto futuro. Você pode revelar algo que você já está pensando aqui? Pra gente aí começar esse ano, já sabendo da sua novidade. O mais próximo, justamente a minha consultoria, o que eu penso é como início do próximo ano, montar algum tipo de curso ou eu não gosto muito da palavra mentoria, mas algum tipo de formação, de workshop que eu possa oferecer, disponibilizar, que fique gravado. Esse é um projeto meu. Eu tenho com essa minha amiga que ia ficar triste se o projeto dela não desse certo, mas nós temos um outro projeto que envolve aulas de inglês para empreendedoras brasileiras fora do Brasil. Nossa! A gente está tentando modelar esse projeto. Inovador, adorei. Que acho que vai ser bem bacana e que talvez tenha um desmembramento empreendedoras brasileiras no Brasil, inglês, né, para quem está aqui e inglês para quem está fora. E são coisas diferentes. Ai, adorei as novidades. Então, tem esse... Assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho sempre muitas ideias, não só para os outros, para mim também. E o ano está só começando e vem muita coisa boa por aí, né, Sandra? É verdade. E no atual momento, aqui agora, o que mais te empolga no seu trabalho? Como cada consultoria é viver uma história diferente. É como se eu me descolasse de mim mesma e eu passasse a olhar o outro pelos olhos do outro. Olhar o negócio dele, e às vezes é um negócio que não tem nada a ver com a minha área de expertise, tentar entender quem é o público dele, ou tentar identificar, ajudá-lo a perceber qual o valor. Então, isso me empolga muito. Que delícia. É muito, ao mesmo, é criativo, eu gosto de coisa, é muito criativo. Você é seu perfil, esse perfil criativo, né, Sandra? Eu me sinto muito realizada e quando a pessoa percebe que, fala assim, que nem aconteceu com a Amanda. Sim. Assim, aí você fala... E despertou todo o potencial da pessoa. Vai e voa. Que maravilha. E brilha. Que maravilha. E por que você acha que nós, né, principalmente as mulheres, tem tanta dificuldade de falar do nosso negócio? As mulheres, em geral, nós fomos criadas... Nós vivemos numa sociedade... Eu vou polemizar agora, tá? Polêmica no final. Porque nós vivemos numa sociedade... que, ainda que digam que não, é uma sociedade que sempre favorece o homem. Sim. Nós vivemos num modelo patriarcal. Então, o modelo que nós temos hoje, a mulher que trabalha, que empreende... às vezes eu fico ouvindo algumas amigas minhas falando assim, não, ele é bom pai, ele cuida dos filhos. Eu falo assim, mas isso é obrigação dele. Exato. Por que a gente acostumou com todas essas falas. E a mulher, não, porque a mulher tem que ser multitarefas, e ela tem que ser perfeita, ela tem que ser boa esposa. Eu tinha um namorado que dizia que eu era egoísta. É mesmo? Assim, você é muito egoísta porque você só pensa assim, você tem o direito de pensar nos seus objetivos, eu tenho o direito de pensar nos meus, porque quando você fala dos seus objetivos, você está sendo empreendedor. Quando eu falo dos meus, eu estou sendo egoísta. Nossa. Então, nós vivemos numa sociedade em que tem isso muito de 2 pesos e 2 medidas. Inclusive, algumas postagens minhas lá no Instagram, eu vou por esse caminho. Eu vi lá, e tem milhares de visualizações. São as que mais tem. E Verdade. eu acredito que é importante, e aquilo que eu disse no início, que eu me considero uma pessoa privilegiada na vida, eu tive oportunidades e abracei essas oportunidades, mas antes de abraçar, elas apareceram para mim. Então, foram momentos que eu estava no lugar certo, na hora certa, que eu aproveitei. E eu
eu acredito muito que eu tenho que devolver, e está em mim esse devolver, e uma das formas é devolver através da minha comunicação, do meu E posicionamento. você já está devolvendo. Para outras mulheres. O universo já te colocou no lugar certo, eu acredito. Te Acredito vendo a sua sim. trajetória. Acredito. E você é uma maratonista também. Gente, acompanha a Sandra lá. Meia maratonista. Ah, não, ainda te vejo lá meia, nos seus treinos ainda e meia. corridas. Como é que isso influencia no seu empreender? O treino, eu corro já desde 2012. E o treino em si, a corrida é viciante, só que o esporte, ele te traz muitas questões relacionadas à resiliência, a persistência, a você entender que você não tem limites quando você coloca na sua cabeça que você não tem limites. Muito bom. Então, aquilo que o esporte traz, que eu não tenho nenhuma pretensão de ganhar medalha, a disciplina, o respeito à hierarquia, às diferenças, Muito bom. o ouvir o seu corpo, o ouvir o outro. Muito então, tudo isso eu incorporo. Além de fazer bem para a saúde, né? Porque a gente chega a um determinado momento, é importante você estar em movimento para a longevidade, para o bem-estar, também para o próprio trabalho, para as relações em geral. Bom, muda tudo, né? Totalmente. E agora, Sandra, eu quero te fazer a última pergunta aqui do podcast. Está preparada? Meu Deus, cadê o lencinho? Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, o que você mudaria nessa sua jornada, nessa sua trajetória até aqui? O que eu pensei muito nessa questão e, na verdade, não é necessariamente mudar. Mas se eu pudesse voltar a um momento, eu voltaria ao último momento em que minha mãe já é falecida. Muitas coisas que eu fiz na minha vida eu descobri ao longo dessa trajetória, que foi como que uma homenagem póstuma a ela, porque minha mãe, como outras mães, outras mulheres da geração dela, eu estou com 55 anos agora, e a minha mãe, ela era uma pessoa com muita vontade era uma grande empreendedora. Minha mãe vendia joia, vendia roupa, vendia bijuteria. Era uma pessoa muito com um espírito empreendedor, mas que não teve oportunidade de brilhar. Porque tinha o pai, o marido, o controle, não tinha autonomia, não conquistou a sua independência financeira. Ela viveu muito frustrada. E em que momento que eu queria voltar, né? Antes dela ficar doente e ser internada, e de lá ela veio a óbito, nós fomos a um culto religioso. E foi o último momento em que ela estava lúcida. E nós estávamos assim assistindo ao culto e tal. E sabe quando você toca braço com braço? Eu sei que a gente assim sempre conversava, nós éramos muito... Minha mãe era uma leonina, que assim a gente tinha relação... E eu sou escorpiana. De amor e ódio, assim, aquelas explosões. E depois, 5 minutos depois, estava conversando de novo. E nesse momento a gente se tocou. E eu passei a mão no braço dela. E eu gostaria de voltar para esse momento e dizer: mãe, eu vou chegar lá por você. Eu vou fazer o que você e outras mulheres gostariam de ter feito. Eu fiz uma coisa na minha casa. Minha mãe queria ter um banheiro cor-de-rosa. Um sonho. Era o sonho dela, era ter um banheiro cor-de-rosa. Ela chegou a ter uma reforma do banheiro dela, mas não ficou contente. Ela teve problemas de vista, ela fez uma cirurgia de catarata que não teve sucesso. E eu fiz anos depois, minha mãe minha mãe faleceu em 2002. E eu fiz na minha casa, eu reformei meu banheiro e fiz um banheiro. Na hora que eu fui escolher a cor, eu falei assim: eu vou colocar rosa e branco. E o rosa é em homenagem à minha mãe. Então, se eu pudesse voltar, eu voltaria para esse momento, só para avisá-la disso. Ah, que linda. Quanta inspiração, Sandra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você está aqui no Pod Café trazendo tudo isso.
fazendo a gente se emocionar aqui com você hoje também, trazendo essa história, esse caminho que você foi galgando aí na educação, né, e trazendo aqui. Você se achou na comunicação agora, já aí desenvolvendo muitas, tenho visto, gente, muitos cases de sucesso já da Sandra acompanhando. E eu quero te presentear agora. Chegou o momento dos presentes aqui no Pod Café. Amo presente. Nossa caneca do Pod Café. Espero que você goste. Conectar, inspirar e transformar é a mensagem aqui também. É o que você está fazendo. Então, parabéns. Que linda, obrigada, Mel. Quero presentear você também um momento aí de autocuidado da Via Nova Massoterapeuta. Gente, uma delícia, uma massagem. Eu fui lá, estava com muita tensão também nos ombros, e a Cris, ela faz uma massagem maravilhosa. Acredito que você vai gostar muito também. Gente, já segue aqui no QR Code que está aparecendo na tela, a Via Nova Massoterapeuta. Ai, que delícia. E eu estou muito feliz, Sandra, que nós estamos aqui nesse episódio recebendo um patrocinador novo, Cafés Família Tomé. Gente, eles vêm lá de Cristina, Minas Gerais. São artesanais, não tem aditivo, são puros e são gourmet. Tem vários tipos de torra. Eles entregam no WhatsApp para todo o Brasil. Então, já segue a família Tomé. É uma delícia, entrega muito sabor. Sabe aquele café especial, do jeitinho que a gente gosta? E tá presenteando aqui a nossa convidada. Um café também para você degustar. Quando você chegar na sua casa. Que delícia. Muito bom. Obrigada. E agora, Sandra, eu queria que você deixasse um recado para quem você quiser que está assistindo aqui o podcast. Bem, primeiro quero agradecer. Claro que as oportunidades, a Deus, a minha família. Eu quero agradecer a cada pessoa que passou pela minha história, que eu pensei em colocar uma lista, mas eu falei assim, eu vou ser injusta, então melhor não, vamos fazer genérico. E por cada um, né, em cada momento da minha história, eu tive pessoas que me ampararam, familiares, amigos, e também agradecer àquelas pessoas que não fazem mais parte da minha vida, mas que me ensinaram a como não proceder. E eu sou gratidão. E se eu puder dizer alguma coisa para cada um que estiver ouvindo, vendo este podcast maravilhoso, não desista e suba no palco. Não negue nenhuma oportunidade que a vida te der. Você não sabe se vai ter outra oportunidade, então apareceu, pega, vai e faz. Não tô pronto? Vai assim mesmo. Não tô bonita? Vai assim mesmo. Adorei. Tipo, aceita o desafio e pronto. É isso aí. Muito obrigada, por estar aqui no Pod Café mais uma vez. E eu quero falar da Audrey, gente. Ela fez a minha make, fez a sua make também. Sim. Você gostou? A Audrey é uma queridíssima, já é a segunda vez que ela faz a minha make, né? No primeiro ensaio que eu fui, a partir dos grupos, a Audrey estava lá e, assim, me fez um atendimento muito, muito especial, muito diferente. É uma queridíssima. Já segue a Audrey, gente, no QR Code que está aparecendo aqui na tela. E eu também quero agradecer a Mara Manzoli. Ela é consultora de imagem e estilo, ajudando eu aqui no meu posicionamento de imagem. Já segue a Mara aqui no QR Code. E a Midas Play, é claro, onde a gente está gravando esse podcast maravilhoso. É uma produtora de vídeo e conteúdo. Então já segue e já marque aí o seu curso para você gravar seu conteúdo também com qualidade impecável. Já segue eles aqui. E é isso, gente. Eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu like. Eu desejo para vocês ótimos cafés e conexões. Obrigada.